Bom dia, Rayane. Tudo bem, minha flor? Bom dia, tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Senti sua falta na última aula. O que aconteceu? É porque eu tava com meu celular quebrado, né? Que a Rihanna quebrou meu celular. Quando eu lembro, dá até um ódio no coração. E também, nesse dia, a gente aproveitou para ir eu tomar uma vacina lá no coisa. Aí fui eu tomar vacina, aí todo mundo foi também, assim. Entendeu? Aí a gente separou o dia para tomar vacina. Aí por isso que eu não compareci. Aí a Maíla disse, tia, eu tô sem conseguir falar com ela desde domingo. Isso, meu celular quebrou domingo de manhã. Ah, sim. E como é que foi a prova de sexta-feira? Foi boa. Gostou, né? Uhum. As notas da sexta bateria já estão no sistema. Só tem algumas, eu acho que é do Luiz Fernando, que eu não coloquei ainda, porque a prova dele veio para o meu celular para eu fazer a impressão. Aí tem algumas provas que eu vou fazer a impressão hoje, e aí eu vou corrigir, mas as demais estão ok. A da sexta bateria, não é essa de sexta-feira agora, é a anterior. E eu pretendo fechar essa sexta bateria hoje ainda, terminar de corrigir tudo e lançar no sistema para ficar pendente somente essa agora da sétima bateria. Deixa eu ver aqui. Oxe, a Maíla pediu para. Ah, tá aqui ela. Bom dia, Maíla. Hoje nós vamos iniciar um assuntinho novo. Esse assunto, ele é simples, não é um assunto complicado. O ruim dos nossos assuntos, assim, ruim não posso falar que é ruim, né? São as regras e as exceções. Nesse caso, do assunto que a gente vai estudar hoje, ele tem proibições, ele tem as obrigações de uso e ele tem as optativas, as facultativas, que você pode ou não usar, que não vai configurar um erro. Nós vamos estudar crase. Conhecem crase? Sabem como se usa? Bora ligar a câmera, Maíla, por favor. Pelo menos você, porque você está olhando. Claro. Crase. O que é a crase? Olha, já estudei mais difícil. O que, Maíla? Uma vaga memória, assim, que eu tenho de crase. Uma vaga memória. Acento grave. Crase é a fusão de duas vogais idênticas, que no caso é a letra A. Só que essas vogais idênticas têm funções diferentes, pertencem a classes gramaticais diferentes. Exemplo, a fusão de um A, que é artigo, mas a fusão de um A, que é preposição. E aí eu vou ter que ter a incidência desse acento grave, que é chamado de crase. Vamos especificar melhorzinho o que a gente está falando. Ó, a palavra crase tem origem na Grécia e significa mistura ou fusão. Fusão, juntar-se. Na língua portuguesa, a crase indica a contração, uma e outra, de duas vogais idênticas, mais precisamente a fusão de preposição a com o artigo feminino a. Por que que também vai entrar a fusão de pronome? Sabe aquele pronomezinho assim, ó? Aquele, aquela, aquilo. Não começa com a? Sim. Pronto. Então, vai ser a fusão da preposição junto com o artigo igual feminino a ou a preposição junto com o azinho do pronome de aquele, aquilo ou aquela. Sempre que houver fusão desses elementos, o fenômeno será indicado através da presença do acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Enquanto o agudo é virado para a direita, a crase, que é o acento grave, é virado para a esquerda. Então, eu já sei que o uso da crase vai ser necessário quando eu tiver a fusão
a mistura, a junção de um artigo de duas vogais idênticas primeiro. Duas vogais idênticas sendo preposição ou artigo feminino a, preposição mais o azinho do pronome, aquele, aquela ou aquilo. Tudo bem até aqui? Até aqui tudo bem. Rayane? Estou me fazendo entender até aqui? Cadê o bonito das tapioca? Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Eles vão vir todos juntos, você vai ver. Minha gente, bora lá. Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou de uma preposição com o pronome. Observe, isso aqui, gente, também vai diretamente ser ligado à transitividade do verbo. Quando eu tiver nos verbos transitivos indiretos, que eu tenho presença de preposição, eu vou ter que observar essa ocorrência. Aqui, mais uma vez, está ligado diretamente à transitividade verbal. Quando eu faço perguntas, por exemplo, o verbo ir. O verbo ir, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede um complemento. E esse complemento vai ser chamado de objeto indireto porque ele vem acompanhado de uma preposição. Ir à escola, por exemplo. Quem vai, vai a algum lugar. Vai a algum lugar. Esse azinho de algum lugar, por exemplo, é a preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Se, por exemplo, eu vou à escola. A escola, eu tenho o artigo feminino. A escola. E quem vai, vai a algum lugar. Então, no verbo ir, eu tenho a preposição, a solicitação da preposição a. Certo? Enquanto o meu complemento, cabe o artigo feminino a. Então, aí eu vou ter a junção da preposição junto com o artigo feminino a. Então, eu vou ter obrigatoriamente o uso da crase. Estão entendendo o raciocínio? Sim, tia, sim. Maíla, Rayane? Oi? Oi. Tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Observe os principais casos em que o acento grave deve ser utilizado. Casos em que seu uso não é permitido, ele não é permitido, e os casos em que seu emprego é facultativo. O uso ou não uso não vai configurar um erro. Mas aí eu vou dizer a vocês o seguinte, é mais fácil vocês guardarem a informação de quais são os obrigatórios, de quais são os que eu devo usar, que são 3 regras. Os que eu não devo usar são 6, os que eu devo usar são 3, e os que são facultativos são 3 também. Mas como eu tenho que saber quando usar, então eu vou guardar a informação das 3 regras de uso obrigatório da crase. A gente vai começar pelas regras que eu não posso, que eu nunca vou usar a crase. Tudo bem? Maíla, tu tem o hábito de estudar escrevendo? Ou somente fazendo a leitura? Acho que, nossa senhora, acho que depende da matéria. Porque, assim, ó, um conselho. É um conselho pessoal, né? Você segue ou não segue, depende do seu gosto. Eu, particularmente, só sei estudar escrevendo, anotando. Porque aí depois eu retomo essas anotações para ver aquilo que eu mais ou menos entendi sobre o assunto. Quando eu só escuto, aquilo ali se perde na minha memória.
Até num certo momento eu consigo lembrar, mas depois eu não lembro mais. Então, assim, um conselho que eu dou a todos vocês é que tenham o costume de estudar escrevendo, anotando, riscando, rabiscando alguma coisa, colocando a data do dia, falando sobre o assunto e pontuando o que você achar de mais importante. Que é para depois você só retomar, assim, rapidamente a anotação e saber, assim, olha, nesse dia eu falei sobre isso para eu não ter dificuldade. É só um conselho, tá? Então, aqui, ó, casos em que nunca ocorre crase. Primeiro item, antes de palavra masculina. Antes de palavra masculina, não ocorre crase. E a gente até falou mais ou menos o motivo. Vocês têm ideia de por que antes de uma palavra masculina eu não vou usar crase? Não. Rayane? Eu tô aqui pensando, mas Eu não sei se não tinha alguma coisa a ver com chegou lá, não sei. Ó, tem alguma coisa a ver com o A. Eu disse a vocês que a transitividade do verbo vai diretamente ser ligada a essa questão do uso da crase. Porque eu tenho a fusão de duas vogais idênticas, sendo que essa fusão é de uma preposição a, que é a primeira vogal, e com o artigo feminino a. Eu não posso usar um artigo feminino a na frente de uma palavra masculina. Então, aí eu já não tenho uma ocorrência de crase. Porque se eu digo, olha o exemplo aqui, ó, andar a cavalo. O verbo andar, nesse sentido aqui, ele vai pedir uma preposição. Mas cavalo é uma palavra masculina, não cabe um artigo feminino a, cabe o o. Então, se eu tenho a palavra masculina, eu não tenho o artigo masculino como definidor. Eu vou fazer fusão com quais vogais idênticas que não existem? Eu tenho a preposição a, mas eu não tenho o artigo a para fazer a preposição, porque na frente da palavra masculina, o artigo que vai ser utilizado é um masculino também, que é o o. Entendido? Antes de palavra Entendi. masculina, ó. Beleza, Maíla. Rayane, você entendeu? entendi. Pronto. Antes de palavra masculina, pois antes de masculina não ocorre o artigo a, que é o indicador do gênero feminino, mas sim o artigo o. Então, eu não tenho a fusão. Pagamento a prazo. Não tem crase, porque é o prazo. O prazo de vencimento, o prazo para pagamento, é a ocorrência do artigo masculino. Andar a cavalo. Cavalo é a palavra masculina, é o cavalo. Então, eu não tenho a ocorrência de duas vogais idênticas. Sal a gosto é o gosto da comida, o gosto de sabor. Então, eu tenho uma palavra masculina. Beleza até aqui? Então, vocês anotem assim, ó. Vocês usam um caderno de gramática? Peguem onde vocês anotam, ou no livro, ou no caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, coloquem um assunto e pontuem. Quando eu não vou usar crase? O primeiro fator para que eu não use é antes de palavra masculina. Antes de palavra masculina, pela explicação já dada. Eu não tenho fusão de duas vogais idênticas. Tudo bem? Tudo perfeito. Graças a Deus. Tô até tirando print. Olha aí, vocês são demais. Gente, meu celular tá tão ruim hoje que eu tô participando de um grupo de pedal e só ontem, roubaram 3 bicicletas. Em Meu pontos diferentes Deus. da cidade, né? Roubaram uma na Zona Leste e roubaram 2 na Zona Sul. Os dois estavam andando de bicicleta e os bandidos levaram a bicicleta. Aí eles postaram um vídeo da hora do assalto. Meu celular não abre. Nada de vídeo, nada. Quando eu falo de imagem, por isso eu fico muito preocupada quando alguém me fala assim: tia, eu vou mandar aqui minha prova para você pelo WhatsApp. Olha, é um perigo imenso dessa prova não chegar nas minhas mãos, porque meu celular, qualquer hora dessa, ele tá pifando. Vixe. Qualquer momentinho, ele vai fazer 4 anos, ele tem
Só grupos de escola, eu devo ter, eu acho que uns 12. Nossa Senhora! 12 grupos. Só de escola com alunos tem 6 grupos. Aí tem os grupinhos que são menores, fora os dos professores, fora grupo de família, fora, imagine. Meu Deus! Eu nunca mais parei para contar quantos grupos eu estou participando, de quantos eu estou participando agora, mas acho que eu vou fazer isso hoje. Ideia doida? Vai ficar mais de 20. Então, vamos lá. Ó. O primeiro fator em que não ocorre crase é antes de palavra masculina. Na segunda ocorrência, antes de verbo. Olhei para a palavra, vi que é um verbo, percebi que antes dele tem um azinho, esse A não vai ser com crase, porque antes de verbo não se usa crase. Olha aqui, ó, o suspeito está disposto a ajudar. O azinho que antecede esse verbo, tá aqui, ó. Esse azinho que antecede o verbo, ajudar, ele, meu Deus, bem retinho, ele não vai ser com crase. Não tem o acento indicador de crase. Então, primeira ocorrência, antes de palavra masculina não se usa, antes de verbo também não se usa. Tudo bem? Tudo bem. Aham. Deixa eu apagar aqui. Ainda tem um aqui. Pronto. Antes de pronome em geral. Antes de pronome em geral. A gente tem vários tipos de pronomes. Caso reto, oblíquo, demonstrativo, possessivo, tratamento, interrogativo. É só esses? É. Interrogativos. 6 tipos. É só esse. O que, Maírla? Tem que ver se é só esses, porque é tanta coisa que Cristo. Até que na minha cabeça eu só lembrei de 6. Ó. Caso reto, oblíquo, demonstrativo, possessivo, tratamento e interrogativo. Acho que por enquanto são. Ah, os relativos. Então são 7, os relativos. Pronto. Então ele coloca aqui, ó. Antes de pronome em geral, na sua grande maioria, eu não vou usar o acento grave. Só tem uma circunstância onde vai ser optativo. Na frente de pronomes que indicam posse feminino. Minha, tua. Nesse caso, vai ser optativo. Mas, geralmente, antes, se aparecer um azinho antes de um pronome, na sua grande maioria, com exceção dos pronomes possessivos femininos, não se usa crase. Olha aqui, ó. Ele disse a ela, ó esse azinho aqui, ó. Aqui eu tenho o pronome do caso reto. Ele disse a ela que não fará a viagem. Esse A aqui, ó, disse algo a alguém. Tia, o Luiz Eduardo não tá conseguindo entrar na aula. Por quê? Não sei, vou ter que enviar o link para ele de Manda o novo. link para ele. Manda o link para ele. Você tem como mandar? Tô enviando sim. Ele não está solicitando a entrada, porque eu não estou vendo aqui. Não está aparecendo para mim. Pois é. Eu já enviei o link para ele, agora ver se ele entra. Né? Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Eu tenho esse azinho aqui, ó. Dizer algo a alguém. Mas se esse alguém... Deu certo. Ele está aqui agora. Mas se essa pessoa, esse alguém que eu vou dizer algo, com um pronome, que é o caso do ela, que é o pronome aqui do caso reto, esse a antes de ela não será com acento indicador de crase. Ele falou alguma coisa a você? Olha aqui, ó. O azinho que antecede você, que é um pronome de tratamento, não será usado o acento indicador de crase. Tudo bem? Tudo bem.
Recapitulando os três que a gente já viu. Quando não vai se usar? Não se usa em frente a palavras masculinas, justamente pela ocorrência do artigo definidor masculino, que é o O, e aí eu não tenho a fusão de duas vogais idênticas. Não se usa em frente a verbo. Apareceu o azinho na frente de um verbo, eu não vou usar crase. E antes de pronomes em geral. Esses pronomes só vão surgir com o uso facultativo quando eu falar de pronomes possessivos femininos. Minha, tua, nesses casos. Antes de nome de cidade. Antes de nome de cidade. Mas aqui, atenção aos meus amores, que eu preciso realmente da atenção de vocês. Antes do nome de cidade, porque antes de nome de cidade não se emprega o artigo. Mas aí nós temos uma colocaçãozinha em relação aos advérbios, locuções adverbiais de lugar, tempo e modo. Quando é que isso vai acontecer? Você não vai a Natal? Tem uma musiquinha, tá até aqui, eu coloquei até aqui para que vocês anotem. Aqui eu quero que vocês realmente anotem. Só um minutinho. Espera aí. Deixa eu colocar aqui antes. Olha isso daqui, ó. Não é bem uma musiquinha, é um ditozinho, mas que serve muito bem para vocês. Quem vai a e volta a dar, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Como é que eu vou fazer uso disso? Atenção. Quem vai, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Vou à Bahia. Vou à Bahia. Eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Eu fiquei confusa agora. Meu Deus, o que foi que ela disse? Rayane, eu vou a Campo Maior. A Bahia? Eu volto de Campo Maior ou eu volto da Campo Maior? Ah, tá. Volto de Campo Maior. Então, se eu volto de Campo Maior, vou a Campo Maior, não tem crase. Porque, ó, quem vai a e volta a dar, existe crase. Crase a, você vai usar a crase. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Eu vou a Teresina. Vocês estão aí, né? E diz assim, eu vou a Teresina. Tá vendo o azinho lá antes do nome de cidade, não tem isso? Sim. Pronto. Eu vou a Teresina. Aí você fica na dúvida se você vai escrever isso para alguém, né? Você vai estar em casa amanhã, Maíra? Você vai dizer, não. Aí a pessoa pergunta, por quê? Porque eu vou a Teresina. Você está escrevendo isso. Aí você fica na dúvida se vai ter crase ou se não vai ter crase. Aí você vai na sua cabecinha assim, ó. Eu vou a Teresina amanhã. Quando eu voltar, eu volto de Teresina ou eu volto da Teresina? Volto de Teresina. Então, eu não vou usar o crase no vou a Teresina. Quem vai a volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Não existe. Olha aqui, ó. Eu vou à Bahia. Eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Volto da Bahia. Então, aqui, ó, olha a crasezinha aparecendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque quem vai a e volta da, eu vou fazer uso da crase. Vou a Campo Maior. Eu vou a Campo Maior. Eu volto de Campo Maior ou eu volto da Campo Maior? Volto de Campo Maior. Então, no vou a não tem crase, porque eu volto de Campo Maior. É de, gente, para poder rimar, mas a gente usa o de. Então, vocês anotem isso daqui.
Anotem isso daqui, do jeito que está aqui, e coloquem lá como exemplo essas duas oraçõezinhas aqui, ó. São pares de orações. O Luiz Eduardo pediu para entrar, mas não ficou nem 5 segundos, caiu. A internet dele caiu, deve ser por isso que ele não estava conseguindo entrar. É a internet, não era o link, porque eu fui muito preocupada com o link. Eu estou tendo a maior atenção do mundo para não confundir. Até porque eu estou colocando os links semanais logo para quando eu vou agendar as aulas, eu já agendo todas as aulas da semana e já coloco a agenda da semana inteira, justamente para não esquecer e não confundir. Quando terminarem, me avisa. Ok. Tu fez só o print, né? Bonitinho nas tapiocas. Eu fiz que é para mandar para a Rayane, mas eu tô anotando também. Ah. Pronto? Pronto, agora é pronto. Deixa eu apagar aqui e voltar lá para vocês entenderem por que eu falei isso. Vamos lá. Aqui, ó. Antes de nome de cidade. Porque antes de nome de cidade não se emprega o artigo. Somente nesses casos que eu falei ali, ó, do vai a, volta da, vai a e volta de. Aí vocês vão lembrar dessa musiquinha. Então, antes do nome de cidade, também não se usa crase. Expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia. Na frente de palavras, no meio de palavras repetidas, também não vou usar a crase. Tudo bem? Tudo bem. Antes de palavras flexionadas no plural. Olha aqui, ó. O azinho que aparece antes de palavras flexionadas no plural. Deixa eu pegar aqui, ó. Os dados coletados não se referem, ó, a populações indígenas. Essas aqui são as palavras flexionadas no plural. Se aparece um azinho antes disso, esse a não vai ser com crase. Depois de preposições como, ó, para, perante, com e contra. O encontro foi marcado para, tá aqui o para, que é uma preposição. O azinho não vai ser com crase. Aqui está no plural porque é às 18. Ou a manifestação é contra, tá aqui, ó, contra a corrupção. Também não será Por que crase. Por que às 18 é meio estranho se pronunciando? Às 18 fica estranho. Você acha? Eu acho. Agora, se você for usar a expressão às 18 horas, aleatoriamente, por exemplo, missa de ação de graças, você colocou lá como título, né? Missa de ação não, é missa em ação de graças, né? Você colocou esse título, aí você logo abaixo vai colocar o horário, às 18, às 20, como você está iniciando, e é uma locução adverbial de tempo, né, de ocorrência, aí sim vai ter uma crase. Mas se vier antecedendo essa preposição, no caso, para, contra, com, perante, aí eu não uso, certo? Mas se você for botar assim, alguém te perguntar, Maíla, que horas começa a aula de hoje? Às 7. Esse as iniciando, aí ele vai ter uma crase, certo? Aí fica menos estranho. Mas você entendeu o uso da crase nesse sentido? Entendi. Rayane? O microfone bugou, mas assim. Ah, pronto. Então, deixa eu apagar aqui minha baguncinha. Pronto.
Pronto, ó. Então, aqui são os que não ocorrem em crase. Depois de preposição, para, perante, com e contra. Antes de palavras flexionadas no plural. Expressões formadas por palavras repetidas. Aí vocês vão lembrar cara a cara, frente a frente, minuto a minuto, dia a dia, passo a passo. Não tem crase. Antes do nome de cidade, mas eu vou ter que lembrar da minha musiquinha lá. Quem vai A, volta dá, crase A. Quem vai A, volta D, crase para quê? Antes de pronome em geral, tem a exceção de pronomes possessivos femininos. Antes de verbo e antes de palavra masculina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7. 7 em que nunca deve ocorrer o uso de crase. Aí agora a gente vai colocar aqui quando se usa. Quando eu devo usar crase. Olha aqui, ó, locuções adverbiais femininas, que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Se eu colocar lá, ó, às 7 da manhã, é uma locução adverbial feminina, às 7 da manhã, que vai indicar tempo. Então, eu vou usar a crase. Olha aqui, ó. Às vezes, Mariana vai à escola. Olha aqui aquela ocorrênciazinha de palavra feminina também, ó. Aqui eu tenho às vezes, que é o modo, né? Acontece de vez em quando. Às vezes eu vou usar porque é uma locução adverbial feminina. E aqui eu tenho uma outra ocorrência, ó. Mariana vai à escola. Vai a algum lugar. Esse lugar é a escola que admite o artigo feminino. Então, também tem a ocorrência de crase. Mariana vai à praia. É com crase ou é sem crase? É com crase. Por quê? Mariana vai. Vai a, volta. Vai dar sentido. Ó, vocês prestem atenção nessas explicações de vocês quando eu pergunto o porquê. Quando eu pergunto por quê, tem assim, ó, para dar sentido, porque significa algo. Eu sei que significa algo. Eu quero saber que algo é esse. Quando vocês estiverem... Rayane, você ia falar e eu te interrompi. Continua. Bugou o Não, áudio? é que eu tava falando com minha mãe. Ah. Quando vocês estiverem em dúvida, ó, vou à praia, volto da praia, volto de praia. Não é volto de ou eu volto da? Vou à praia, volto. Eu volto de? É de praia? Eu vou à praia. Não, é da. Oh, foi mal, confundi. Vai à volta da, crase a. Então, se eu vou à praia, eu volto da praia. Então, esse vou à praia, o azinho vai ser com crase. Ir a algum lugar, que admite a preposição e admite o artigo feminino. Então, aqui, ó, nessa primeira ocorrência que a gente tem aqui da frasezinha, às vezes é uma locução adverbial feminina de tempo, aliás, de modo, como acontece, de vez em quando acontece, e vai à escola, porque quem vai a e volta da, crase a. O aluno fez a lição às pressas. Às pressas. Aqui, ó. Locução adverbial de modo também, às pressas. Então, esse azinho aqui do as também vai ser com crase. Tudo bem? Locuções prepositivas. Locuções prepositivas. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor.
Ó, à espera, à esquerda. Os dois serão com crase. Locuções conjuntivas. Nesse caso, nas locuções conjuntivas, só são duas delas em que eu vou usar a crase. À medida que, à proporção que. Somente nesses dois casos vai haver o uso da crase, nessas duas locuções prepositivas. À medida que, à proporção que. São esses os três casos em que vocês vão usar. Nessas situações, ou também quando a gente fala assim, ó, só um minutinho. Se a gente vai dizer assim, ó, eu quero uma pizza à moda da casa. Conhecem, né, esse sabor? Que é mais ou menos o resto de tudo que tem lá. Frango, presunto, azeitona, milho, ovo, bacon, cebola, tudo. Tem até lugar que coloca pimentão. A moda da casa... Meu Deus. Gente, ó, uma pizza que você colocou uma rodela de pimentão, ele se destaca. O pimentão, ele rouba o gosto de tudo, mais do que a cebola. Então, se eu olho para o cardápio que tem lá a pizza que tem pimentão, eu peço logo para não colocar o pimentão, porque mesmo que quando chega em casa você tira esse pimentão, o gosto já ficou lá em cima. Não adianta. Eu não sei se vocês gostam, mas o pimentão, para mim, ele é indigesto. Eu como ele hoje, eu passo 3 dias lembrando que eu comi, porque ele não se aquieta na minha barriga. Fica só voltando pro meu estômago. Então, assim, ó, se vocês forem falar assim, eu quero uma pizza à moda da casa, esse A vai ser com crase. Porque a moda de... Tanto faz ser quando alguém diz assim, ó, ele fez um gol a Pelé. Gol a Pelé significa que é um gol à moda igual ao que o Pelé fazia. Então, esse a Pelé, a moda da casa, o A vai ser com crase, certo? Porque indica origem. Nesse caso aqui, ó, guardem essas informações quando vocês vão usar a crase. Falamos de quando não se usa e falamos do que se usa. Para a gente não confundir, não crescer mais, eu vou colocar aqui logo a agenda, porque nossa aula está acabando. Tá aqui que são as opcionais. Tá aqui, ó. No livro 3 da gramática, aprender e praticar a gramática, no livro 3, da página 707 a 716, vocês vão ler para a gente dar continuidade a esse conteúdo na próxima aula, certo? Certo. Certo, Rayane? Rayane, acho que eu estou te devendo página. Eu acho que estou te devendo página. Mas eu vou te mandar essas aqui hoje, tá? Para você fazer a leitura. Quando eu estiver corrigindo as provas, eu tiro as fotos e mando para você. O número não mudou, né? Não. Pronto. Então, eu mando para você. A gente não vai se prolongar mais para falar dos casos em que são opcionais, para a gente terminar isso na próxima aula e resolver questões. Eu ainda tem outro conteúdo que eu quero passar para vocês, que é colocação pronominal, e eu quero ver se a gente faz isso até o finalzinho do ano, porque já está acabando o nosso ano letivo, por incrível que pareça. Certo? Pois é, né? Passou tão rápido. Mesmo com essas aulas desse jeito, que eu achei que fosse demorar uma eternidade, tá dando tudo certo, graças a Deus. Eu espero que a gente consiga ter êxito, né, no final do ano, mas vai dar tudo certo, viu? Então tá aqui, ó, faz o print, passa para a Rayane. Rayane, eu vou tirar as fotos e te mando ainda hoje, tá bom? Tá bom. Cheiro. Cheiro, tia, tchau. Tchau.